Bom dia, professor. Natália Máximo, da TV Gazeta. Professor, minha pergunta vai em relação, primeiramente, sobre o elenco, como foi feita toda a montagem. Que acompanhou que no momento inicial a gente teve o anúncio de atletas bastante jovens, que estavam sendo até vistos principalmente como uma aposta, buscando essa oportunidade, e depois a gente teve a chegada de nomes mais experientes, o próprio Ciel, o Ronaldo Mendes, que retornou ao CSA. Como manter o equilíbrio dentro desse elenco, tendo atletas jovens que talvez vão jogar em um clube de massa pela primeira vez, equilibrados com atletas que já têm uma rodagem maior dentro do elenco? Bom dia, Natália. A formação do elenco foi, primeiro, dentro da realidade financeira hoje do CSA. Né? Hoje é uma realidade diferente do que em outros anos. Então, começamos de alguns atletas novos, né, jogadores realmente não ainda tiveram a experiência da competição, né, mas jogadores novos com potencial, jogadores novos que estão com muita vontade de dar certo, né, isso é muito importante. Estamos se dedicando, trabalhando bastante e no todo é um grupo novo. Nós temos apenas 2 remanescentes no ano passado, que é o Ciel, que veio para os 3 últimos jogos, né, nem é uma atleta que esteve tanto tempo no CSA, mas foram os 4 últimos jogos que o Ciel veio. Então, foi pouca, né? E mais o Robinho também que permaneceu, né? Então, é uma equipe nova, toda uma equipe nova, reformulada. Então, a gente teve bastante cuidado, né? De trazer esses jogadores novos, mas a gente acredita que eles têm, a gente tem visto isso, tem muita vontade, disposição em dar certo. E aí um ou outro jogadores, um pouco mais jogadores mais experientes, né, que já tiveram a experiência dessas competições, né, que é importante que o CSA vai disputar. E a gente agora tem feito um trabalho, todos nós aqui temos feito um trabalho muito consistente, um trabalho proveitoso. Nós estamos chegando aí para a estreia da competição sem termos nenhuma lesão, né, que atrapalhasse, né? Então isso é muito importante, isso demonstra o cuidado que tivemos todos da comissão técnica e também a dedicação de cada um dos atletas. E agora é esperar que todo o trabalho nesses dias aí que foram feitos a gente possa, a gente sabe que é uma dificuldade grande poder dar um conjunto a uma equipe nova assim, ainda mais que alguns atletas chegaram ainda no decorrer dessa montagem, né? Mas a gente está bem esperançoso que a gente possa fazer estrearmos bem e gradativamente, jogo a jogo, a gente poder evoluir e crescer. Professor, bom dia, Rodrigo Cedro, TV Asa Branca. A minha pergunta é sobre o sistema defensivo, né? O senhor tem um corpo defensivo ali, nos últimos jogos treinos, contra Maguari e outro time do senhor teve também 2 disputas no campeonato, né? Uma vitória aqui, a derrota por 1-0 lá, e o último jogo contra a Confiança, o senhor tomou gols, né, nesses jogos. O senhor tem o lateral que está afastado porque fez a extração do dente, e o Lucão que está em fase de transição, ou seja, dos 5 jogadores, o senhor perde 2, com 3. Preocupa para ele esse início de temporada, sobretudo o campeonato estadual? Olha, todo jogador que a gente, às vezes, numa situação outra, não pode contar, e a situação do Lu é essa, né? Teve que fazer uma extração de dente, isso prejudica ele, né? De não poder dar uma sequência nos treinamentos, e a gente tem que respeitar esse momento, então não vamos poder contar com ele na estreia, né? Tem que aguardar. E o Lucão já está na transição, né? São jogadores importantes, como todos os atletas, eu tenho essa leitura que todos os atletas sempre são importantes, né? Para a execução do trabalho em si, né? Todo. E a parte defensiva, nós temos colocado outros jogadores jovens, né? Como lá foi o Ian, que jogou, nós temos também o Serafim, né? Então, temos jogadores aí jovens, mas jogadores, como eu falei há pouco, jogadores que têm muito brilho, muita vontade, né? E isso é muito importante. E aquele que vai começar a partida, independente de ser uma situação nova, começo de competição, alguns jogadores ainda não tinham jogado juntos, e por isso que é importante a realização de jogos treinos que a gente teve
amistosos. E aqueles que vão entrar, tenho convicção que eles vão fazer o melhor possível deles. E todos eles têm tido oportunidades, todos eles nós temos revezado bastante, para que todos eles tenham a consciência também daquilo que a gente tem treinado e daquilo que é necessário fazer. Pergunta do colega Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta. Itamar, bom dia. Você definiu o time do jogo contra o Confiança? Será a mesma formação para o jogo de domingo? Olha, a gente tem procurado, como eu disse, dar oportunidade a todos os atletas e a equipe tem, às vezes a gente faz alguma mudança nesse sentido de dar oportunidade, de ver como cada atleta vai se postar, vai se comportar e também fazendo umas variações para que esse determinado atleta jogue com outro e na outra oportunidade venha jogar com outro companheiro para ver como é que isso vai. Eu acho que você tem que procurar ver como é que as duplas funcionam, lado a lado, como é que é o comportamento. Então, tudo isso a gente tem procurado fazer nesses jogos treinos, no trabalho aqui, no treinamento diário também. E o jogo do Confiança foi um bom jogo que a gente fez, mas a gente sabe também que tinham atletas fora, né? Tinham atletas que entraram depois, no decorrer do jogo. E essa semana tem sido a semana para definir algumas questões a esse respeito. Mas, dependente de quem comece a partida, a gente tem procurado dar sequência a alguns jogadores, ao grupo, né, para que não venham eles ter pego de surpresa, pelo contrário, que eles tenham já a consciência de quem vai jogar, como, né, para facilitar isso, né, dentro do grupo, né, no conjunto, né, na hora do jogo. Pergunta do colega Severo Oliveira, da CBN Marcelinho. Bom dia, Itamar. No elenco atual, há apenas um lateral esquerdo de ofício, o Kaique. Durante a pré-temporada, o zagueiro Félix Jorge atuou improvisado na lateral esquerda. Para o início da temporada, o CSA mantém o Félix como uma opção na lateral ou planeja buscar mais um lateral esquerdo no mercado? Bom dia. Não, nós estamos em busca, né? O CSA está em busca do lateral esquerdo, né? O Félix, a gente sabe que é um zagueiro, como diz a palavra, é improvisado ali na lateral, né? Então improviso não é uma coisa que a gente gosta, né? Então, nós temos ali apenas o Kaique nessa função hoje, temos outros laterais que podem ser adaptados ali, né? Jogadores que já jogaram na função de lateral esquerdo, mesmo não sendo canhotos. Então, a gente ainda está em busca desse lateral, a gente está em busca ainda de umas outras peças que a gente julga ser necessário, mas tudo isso dentro da realidade, como eu falei também há pouco, dentro de uma realidade hoje do CSA. Então, hoje o CSA está numa série D, provisoriamente, e não é fácil você conseguir trazer atletas com a qualidade que a gente pensa em trazer, com a capacidade que a gente gostaria de contar, né, nesses atletas, trazer para o CSA. Então, tem muitas vezes por mais que a gente tenta, a gente acaba recebendo não, justamente onde o CSA está hoje, uma série D. Então, hoje, você vai convidar um atleta de uma série C para jogar uma série D, é muito difícil esse atleta dar o sim. Então, tu tem que ter convencimento. Convencimento com o atleta hoje é a parte financeira. E é justamente também que o CSA hoje está numa realidade diferente, né, de patamar do que era. Então, tudo isso dificulta as contratações. Mas também a gente não olha só as dificuldades. Mesmo assim, nós estamos lutando bastante, trabalhando bastante, com a Donatelli, toda a diretoria, né, para, em conjunto, aí a gente conseguir trazer os reforços que a gente precisa para o decorrer das competições que o CSA tem. Professor, falando agora sobre a estreia do CSA no campeonato estadual, vai enfrentar a equipe do Coruripe, que é uma equipe que tem um grande cenário, quando a gente fala do interior de Alagoas, que fez também todo esse momento de preparação, fez boas apresentações nas suas partidas, que foram jogos amistosos, os jogos treino, e que tem um técnico também que conhece o futebol alagoano, que é o Bebeto Moraes. O que vocês estão tendo conhecimento sobre esse Coruripe? O que você poderia falar também dessa reta final de preparação para estar enfrentando o Coruripe já nesse domingo pela estreia do Campeonato Alagoano? Sobre o Coruripe, a gente realmente tem poucas informações, porque quando eles fizeram amistosos, praticamente foi amistosos
campo fechado. Então é natural isso. Então é difícil a gente ter uma noção clara do que é o adversário. Né? A gente tem que se preparar da melhor forma aqui, independente de qual vai ser a formação tática, como é que vai ser o nosso adversário. A gente tem que estar preparado para isso, até porque é um início de competição onde todo mundo procura se resguardar ao máximo, né, de vazar informações. Natural, mas no decorrer da competição a gente vai se conhecendo, né, vai conhecendo o adversário, a característica de cada adversário. Nós temos que aqui nos preparar da melhor forma, como a gente tem feito, para que a gente não venha ter nenhuma surpresa. E a gente sabe muito bem que jogar com a equipe do Muricy são provas dificílimas, né? É uma equipe que tem, como você mesmo disse, um treinador já acostumado aqui ao Campeonato Alagoano, jogadores também com experiência, uma equipe com jogadores muito experientes, bem mais experientes do que a nossa equipe, né, em competição. Mas, para tudo isso, nós temos alertado o grupo, alertado os atletas, para que a gente possa estarmos bem conscientes do que vamos ter pela frente, não só se tratando de si, mas é o jogo de estreia, né? Mas também no decorrer da competição. Professor, o Campeonato Alagoano é um campeonato de tiro curto, né? E se eu falasse um pouquinho da importância do CSA fazer esses 2 primeiros jogos ao lado do seu torcedor, que está gripando? Sem dúvida é importantíssimo, né? Nós temos a torcida do nosso lado, né? O torcedor junto, né? Ainda mais o torcedor apaixonado como é o torcedor do CSA, né? É sempre um reforço muito grande, né? Está prestigiando, está aplaudindo, incentivando, né, a sua equipe, então isso é muito importante e o que a gente precisa fazer da nossa parte, nós aqui, é trazer esse torcedor junto conosco, né? Então é um futebol que a gente sabe que existe uma torcida apaixonada, nós sabemos da responsabilidade que temos e o que a gente vai precisar fazer é ter muita disposição dentro do campo, temos a dedicação, a aplicação dentro do campo para fazer com que esse torcedor venha estar contribuindo, nos ajudando, né? E também o torcedor é inteligente, sabe que é um momento também de início de competição, é um início de uma nova trajetória, de uma nova época no CSA, né? Então eu sei que também que o torcedor analisa isso, quer os resultados, mas a gente tem que também entender a realidade do que hoje tem, do que hoje está sendo feito. Então, os torcedores tiveram aqui, uma parte dos torcedores representando os demais, conversaram com os atletas, tivemos o prazer de tê-los aqui, vendo treinamentos, né? Então, acho que essa união de atletas, comissão técnica, torcedores, vai ser também muito importante para a cada jogo que o CSA vai ter no Campeonato Alagoano. Eu queria registrar a segunda pergunta do Mário, foi justamente sobre o Campeonato Alagoano, o professor Itamar acabou de responder. Eu faço mais uma pergunta do ar. É o grupo ideal? O senhor acredita que vai precisar de mais reforços para o estadual ou apenas para a sequência na Série B? O grupo é muito bom. O grupo é recheado de, como eu disse, jogadores que têm, mesmo sendo jogadores novos, jogadores com muita disposição. E a gente está muito feliz com a entrega que cada um dos profissionais está tendo no dia a dia do trabalho, né? Profissionalismo, na consciência, na dedicação, então a gente está muito feliz por isso. Mas a gente, o Conatel e a direção sabe que a gente precisa trazer reforços, não só para a Série B, nós precisamos ainda trazer reforços agora para o Campeonato Estadual, porque o torcedor é exigente e é assim, né, em todo lugar, e você não pode pensar lá na frente uma Série B tendo o Campeonato Estadual pela frente, tendo responsabilidades do Campeonato Estadual, tendo que buscar calendário. Junto a isso, você tem ainda a Copa Alagoana, junto com a Alagoas, junto com isso ainda você tem a Copa do Brasil, no final de janeiro. Então, a gente é necessário trazer alguns reforços, precisamos disso, quanto antes, para que possam se integrar ao elenco que aí está e a gente se tornar, ter mais opções, se tornar mais consistente ainda, né, para as competições que a gente tem. Claro que o final dela é o campeonato da Série D, a última competição do clube do ano, mas a gente precisa estar se reforçando aí o mais breve possível e
E depois para a Série D também, né? Sempre há necessidade de alguma peça pontual aí para ajudar o CSA nos objetivos que tem. E o objetivo aí principal, sem dúvida, é retornar novamente, né? Voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Professor, ainda falando no campeonato alagoano, mas puxando para uma outra vertente, falando sobre a importância da competição para o CSA. É claro que o time entra na competição, quer ser campeão, quer tornar, levantar a taça do título, mas o campeonato alagoano ele tem uma importância porque se o CSA chega pelo menos à final, ele já tem a garantia também do calendário para a temporada de 2027. Então, como é que está sendo essa dinâmica para passar, até para os próprios jogadores que estão vestindo a camisa do CSA agora, essa importância, esse peso que a competição tem, que vale muito mais do que garantir esse título, tendo essa importância do calendário? Nós temos conversado isso praticamente toda semana com um grupo de atletas, né, porque faz 4 anos, né, que o clube não chega na final. Então, você imagina, por isso que eu falo da dificuldade que é o campeonato. Aí eu fico imaginando aqui o CSA 4 anos disputando o campeonato sem chegar numa final com os recursos que tinha, né, com a situação que tinha de estar jogando uma Série C, com os recursos bem maiores que agora, e podendo contratar atletas no campeonato de Série C do brasileiro, que é uma outra situação bem diferente do que agora. Então essas dificuldades agora elas são bem maiores, né? Tanto, como eu disse, de convencimento de trazer um atleta para jogar uma Série D, que às vezes não querem, e também ter a parte financeira de poder investir num atleta, né? Para trazê-lo, para convencê-lo ele a vir no CSA, que hoje, como eu disse, hoje é uma realidade diferente. Então, essas coisas nós estamos bem a par, mas também nós temos uma visão bem clara de que tudo isso é importante, mas também a visão nossa é que aqueles que aqui estão, nós que aqui estamos hoje, que temos essa obrigação de passar pelos problemas, passar pelas adversidades, usar os problemas, aqui a gente sempre fala isso, que quando tem problemas a gente não vai olhar ao problema, a gente vai procurar trazer soluções. Então as soluções nossas aqui é trabalho, é ter a ciência, né, a consciência, todos nós aqui do que nós precisamos para chegar a essa final, porque isso é calendário, como você bem colocou. Então nós todos aqui sabemos disso, dessa importância, e cabe a cada um de nós aqui, profissionais aqui do CSA, fazer o seu melhor, como nós temos feito, para que a gente venha buscar, jogo a jogo, essa condição aí de chegar nessa final, e aí brigar por título, né? E na sequência ainda estamos aí na disputa também da Série D do Brasil. Professor, a gente sabe que o senhor não gosta muito de falar sobre o extracampo, né? Que não seja assunto professor e jogadores. Mas nos permita fazer essa pergunta, por esses dias a gente teve a chegada do Rafael Tenório, né, assumindo uma nova função no clube. O senhor já teve esse contato com ele? Como foi essa conversa com ele? O que você achou da chegada do Rafael para esse ambiente azulino agora? Aí eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de ouvir falar, já tinha ouvido falar, né? Porque ninguém tem como estar no futebol e não ter ouvido falar do seu Tenório, de tudo aquilo que ele alcançou aqui no CSA, que no futebol brasileiro é inédito, você subir de uma D para C, da C para B, da B para A. Isso no futebol brasileiro, que eu saiba, não aconteceu em lugar nenhum. Então não tem como você não ter ouvido falar do seu Rafael Tenório, né? Agora eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente agora essa semana, conversamos por um bom tempo, né, na reunião que tivemos. Achei uma pessoa assim fantástica, as histórias, é muito bom escutá-lo, né, e ouvir histórias do futebol, coisas que ele passou, que ele vivenciou. Então essa experiência, esse legado que ele tem no CSA, sem dúvida, vai fazer muito bem para o CSA, né, trazer a pessoa dele para cá, né? O nome dele, a importância dele, junto com a diretoria atual que está, e tudo aquilo que ele galgou, conquistou. Então essas experiências que ele tem, para nós vai fazer muito bem, para todos nós, para o CSA. E eu fiquei muito feliz de conhecê-lo e ter ele aqui, né? Depois de, parece que 4 anos que ele vem no estádio de futebol, para retornar aí um estádio de futebol. Então até falei isso para os atletas, nós temos que agradecer a Deus, nós estamos sendo privilegiados
de ter o retorno, né, do seu Tenório, bem no momento que nós aqui estamos. Fica muito feliz por isso. E vai ser mais um, sem dúvida, mais um cansável aí a lutar junto com todos nós aí, em busca dos objetivos que o CSE tem.